Voltamos aqui com nossa opinião sabatina, recebendo agora o candidato a prefeito de Fortaleza pelo PSOL, Técio Nunes. Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do Opinião. Oi, gente, muito obrigado, bom dia e obrigado por essa oportunidade do Opinião de receber a gente para poder tocar esse assunto tão importante, tão necessário de forma democrática, livre, que é o debate sobre a nossa cidade, né, sobre Fortaleza. Perfeito. Lembrando que essa série de sabatinas que o Opinião vem realizando ao longo da semana é feita em parceria com o IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que estarão aqui conosco no segundo bloco. Mas nesse primeiro bloco eu recebi aqui Roberto Moreira, que é o presidente aqui do Opinião, colunista de política aqui do Opinião Ceará também, e Delano Rios, que é o nosso editor-geral. Sejam muito bem-vindos novamente e a gente já pode iniciar a série de perguntas. Eu posso falar um Claro. pouco? É, o campo político, ele tem alguns segmentos importantes e nesse campo político tem o campo da esquerda. É uma esquerda hoje fracionada, né, por uma questão ideológica. O PT deixou de ser aquele partido que realmente leva a bandeira da esquerda com a força que tinha no passado. E essa bandeira foi passada para o PSOL, que é um partido realmente de esquerda, mas que também tem suas dificuldades internas. Eu acho o Tércio assim, a pessoa que vai crescer na política do Ceará, porque ele está se apresentando de uma forma diferenciada, sem abrir mão do histórico dele de vida e também do partido. E eu queria fazer uma pergunta para o Tércio que eu acho que toda pessoa em Fortaleza quer fazer. Por que que o PSOL não se coligou ao PT e decidiu optar pela candidatura própria? É uma sobrevivência política do partido na capital? Olha, primeiro, obrigado pela pergunta qualificada, inclusive, sobre esse tema, né? Nós estamos passando um momento no Brasil que é um momento muito difícil, né? A gente imaginava, em algum momento, talvez uma imaginação mais esperançosa do que baseada na nossa realidade concreta, de que derrotando o Bolsonaro em 2022, nós teríamos um caminho mais pavimentado no país para superar esse fenômeno político caracterizado por nós como um movimento muito semelhante a um fascismo, um movimento intolerante de extrema direita, com a derrota dele, do Bolsonaro nas eleições, né? Mas a gente não imaginava que seria tão difícil superar o bolsonarismo no Brasil, ou esse fenômeno de extrema direita, que hoje, inclusive, já se encontra dividido, né? Basta enxergar o fenômeno do Pablo Marçal, né? Que existe a revelia do apoio do Bolsonaro, isso é um fato novo, inclusive. A gente imaginava que o caminho para superar esse fenômeno de extrema direita estaria mais bem pavimentado, e hoje você vê que ele é um movimento com expressão de massa, muito enraizado, e joga para a gente algumas contradições ainda necessárias de serem debatidas. A nossa candidatura tem a ver com isso, por incrível que pareça, porque a gente está, nesse momento agora, tentando afirmar as ideias de esquerda em Fortaleza. E eu acho que o PT, junto com a candidatura do Evandro e esse perfil que eles adotaram nessa campanha, eu acho que joga para a cidade um debate talvez mais orientado para uma perspectiva de centro e centro-direita. A gente hoje está aqui cumprindo uma tarefa que eu acho necessária de manter as bandeiras da esquerda viva e sendo debatida em Fortaleza. Então, a nossa candidatura tem esse perfil, tem esse desafio. Além de propor para dentro do próprio pessoal uma nova estrutura também, uma nova forma de se apresentar. Né? Nós temos uma tradição no nosso partido, e que ela tem que ser exaltada, inclusive, de debater a perspectiva da cidade sobre uma perspectiva mais da classe média, dos centros universitários. Tem um reduto eleitoral do pessoal que é muito importante. Nós entendemos que nós precisávamos, nesse momento, ter o desafio de tentar expandir o nosso raio de ação e o nosso eleitorado, né, com quem a gente quer, de fato, conversar. Então, apostar numa candidatura de perfil periférico para dialogar com as periferias, apostar num programa de governo que ele fosse, ao nosso ver, mais exequível, né, que tratasse o debate de Fortaleza sobre as contradições profundas que há dessa sociedade, que é dividida, né,
de forma tão desigual e essa desigualdade social é tão violenta, causa efeitos colaterais tão violentos para o nosso povo, nós precisamos apresentar um programa de governo que dialogasse com essa realidade, mas que também tentasse achar saídas factíveis e concretas para esses problemas, né? Não era só um programa de agitação de ideias e de bandeiras, mas, sobretudo, um programa execuível para a nossa cidade, né? Então, a gente tomou essa decisão e hoje eu acho que nossa candidatura está balizada sobre esses princípios, sobre essa ideia. O Técio, você falou dessa questão na perspectiva da sua candidatura como uma candidatura, digamos, um olhar mais periférico, o pessoal chegando mais próximo dessa vivência e das bandeiras, né, trazendo suas bandeiras para essa realidade. E eu queria lhe perguntar uma coisa que tem no seu plano. Você fala de uma questão de uma governança popular. E aí fala muito na questão dessa participação quase direta da população para definir a questão dos recursos e tudo. E aí eu queria lhe perguntar uma coisa eu falo da questão da execuibilidade de um projeto desse tipo, Sim. porque que eu lembraria assim, existem algumas decisões na gestão. E aí, por exemplo, aqui é muito oportuno que a gente esteja com o pessoal do IAB aqui, que são de ordem técnica. Assim, as pessoas realmente, assim, entre o que nós queremos fazer e o que realmente é melhor, às vezes essas coisas, elas podem não ser opostas, mas não necessariamente elas são a mesma coisa, né? Sim, e aí eu sim. lembraria que, por exemplo, também vem na periferia uma reação muito forte, por exemplo, a questão da violência. E assim, até pelo que as pessoas sofrem, não é que seja que a gente concorde ou que deva ser falado isso, mas assim, existe uma certa. É de compreender quando a reação é forte do pessoal. Quero que aconteça isso, que seja o que de esperar, digamos, uma resposta mais firme e violenta do Estado contra o crime organizado, por exemplo. Então eu queria que você falasse um pouco disso e como é que seria essa questão da execuibilidade, né? Que participação realmente a população vai ter. Olha, eu fico alegre de poder falar sobre isso. Isso me arranca uma alegria, uma felicidade que. Porque eu acredito tanto nisso, eu acredito tanto nisso. Olha, o que a gente está debatendo, né, uma pergunta linka com a outra, né? A gente está falando de representatividade, democracia, fortalecimento da democracia. E aí a gente às vezes se assusta um pouco com a opinião popular, porque a opinião popular às vezes está à revelia da ordem do poder, né? E eu acho que esse é o desafio que nós temos numa democracia plena. Não dá para a gente apostar em democracia como um conceito vazio, porque para as pessoas de fato, se elas só são convidadas para participar da política de 2 em 2 anos para apertar alguns números nas urnas e voltar para casa. A gente precisa ter um mecanismo de governança que seja social, popular, participativo, que as pessoas possam opinar sobre a cidade, sobre o estado, sobre o país. E nós temos condições de fazer isso. Nós estamos propondo no nosso programa de governo o uso da tecnologia para poder, inclusive, fazer valer a lei que já existe na lei do município. Nós estamos querendo propor a criação de um aplicativo onde as pessoas possam opinar sobre a política da cidade, onde as pessoas possam propor, onde as pessoas possam exercitar, inclusive, a sua participação popular na criação de leis da Câmara Municipal, na sua participação popular, inclusive, para vetar projetos de lei da Câmara Municipal. Veja só, nós tivemos a revelia da opinião popular geral, classe média, classe alta e as periferias de Fortaleza, a aprovação da Câmara de Vereadores, orientada pelo governo municipal do Sarto, a criação da taxa do lixo. Olha só, se nós tivéssemos já um aplicativo vigente que organizasse e escutasse a opinião popular da nossa cidade, como a gente está propondo no nosso plano de governo, as pessoas poderiam ter vetado esse projeto de lei da Câmara Municipal. E não sou eu que estou propondo a intromissão popular sobre a ordem legislativa, não. Isso é previsto na nossa lei municipal, a participação popular. Só que o governo municipal tem o papel de proporcionar esse direito e facilitar esse direito às pessoas. Para além disso, nós queremos construir os conselhos regionais que terão o trabalho de fiscalizar e propor trabalho para cada uma dessas regionais. Eu, como morador ali do Bom Jardim, toda vida que a gente ia fazer uma reivindicação na regional, quando a gente chegava lá, e quem está me assistindo, me escutando aqui, sabe,
e se já por alguma vez visitou a regional, a gente chegava lá às vezes para pedir um asfalto, um calçamento, chegava lá, quando a gente olhava o mapa, não, mas lá aqui no nosso mapa tá dizendo que a rua já foi asfaltada, quando não existia, entendeu? Então assim, nós estamos propondo a eleição de conselhos regionais eleitos democraticamente. Essa sua denúncia é muito grave, né? Não, isso acontece cotidianamente. Isso eu tô falando para você, a primeira vez que eu fui na Regional 5, quando eu morava no Bom Jardim ainda era Regional 5, quando a gente foi na Regional lá para pedir asfalto lá para nossa rua, e o pessoal, não, mas aqui no nosso mapa tá dizendo que já foi asfaltado, e não tava. Isso é cotidiano, isso acontece o tempo inteiro. Então nós estamos propondo a fala no eleição plano dos... um percentual, né? Um percentual específico do orçamento que a população poderia... Não, aí eu vou chegar lá. É porque é um tripézinho, tá bom? Primeiro, a criação do aplicativo para a população poder opinar, propor projeto de lei, propostas de governança para a cidade, estrutura, enfim. E nós estamos também propondo a eleição a criação e a eleição dos conselhos regionais e, por último, o orçamento popular impositivo, que a gente está destinando 7% do orçamento dentro de cada área, para que a população possa decidir, opinar, votar, né, para onde esse dinheiro vai ser gasto. Então, são 7% dentro da educação, 7% dentro da saúde, 7% dentro de segurança, política para moradia, cultura e etc., onde as pessoas vão poder opinar sobre isso. E isso dá aproximadamente, no primeiro ano, R$ 1 bilhão, onde as pessoas vão poder opinar para onde esse dinheiro vai. Veja, é um projeto audacioso, mas ele é renovado, ele é uma ideia necessária para a gente ter o exercício da democracia plena. E isso me encanta muito, porque eu acho que eu, particularmente, estou candidato agora a prefeito, mas, sobretudo, eu sou um cidadão de Fortaleza. E me encanta muito apostar numa ideia onde as pessoas vão ajudar a gente a governar junto a nossa cidade. Compartilhando responsabilidade, mas compartilhando também sonhos. Essa sua proposta de um aplicativo para ouvir as pessoas me remete à Europa. O Brasil está inserido hoje no contexto dos grandes países do mundo e as capitais brasileiras também, né? Em Fortaleza é a 4ª capital do país. Em Berlim, em Paris, você, para mexer no asfalto, você tem que ouvir as pessoas e tem que tomar muito cuidado, porque lá se discute algo em torno de projetos culturais, né? De melhorar a vida das pessoas através da cultura, do esporte, porque não se mexe mais na cidade, porque a cidade está lá. O prefeito é um zelador. Então, aqui na campanha, fala-se muito em obras. Uhum. E o que foi feito? Não se preserva, não se fala nisso. Uhum. Você acha que esse canal de comunicação também serviria para a gente ter uma cidade viva, uma cidade de memória? E você que é do movimento cultural, acha que seria possível transformar Fortaleza numa cidade que vivenciasse o seu passado, preservando o seu patrimônio de prédios, sim, de bangalôs, enfim, e sua antiguidade? Por exemplo, lá na Vila do Mar, a Luiziane, que construiu lá, ela botou paralelepípedo, umas pedras lindas lá, e estão sendo substituídas pelo que o prefeito Sato aí chama de tijolinho, que vai acabar já já. Eu queria saber se isso passa na ideia de vocês. Passa. Porque nós precisamos apostar num novo modelo de governança, que a gente tem chamado de governança popular. A gente está cansado dessa lógica onde a gente é chamado de 2 em 2 anos para apertar um númerozinho na urna, a gente elege o prefeito, os vereadores, governadores, deputados, presidentes, senadores, e é isso, passou. Eles escolhem os seus secretários, eles escolhem os seus ministros, eles escolhem como vai implementar o programa de governo, e a gente só é chamado depois de 2 anos para poder dar mais 2 números, 3, 4, 5 e voltar para casa. E isso tem tudo a ver com o que você está debatendo. Porque nós temos hoje aqui vários crimes, à nossa memória e à nossa cultura sendo cometidos na nossa cidade. Fortaleza é uma cidade de uma história linda. De Chico da Silva a vários outros que são invisibilizados pela nossa política, inclusive.
Nós temos que ter a responsabilidade de contar a história do nosso povo, de manter a memória da nossa cidade viva. Então, quando a gente aposta, por exemplo, no nosso programa de governo, na área da cultura, né, que a gente construiu escutando muita gente, conversando, nosso programa de governo não foi construído por marqueteiro ou baseado em briefing de política, de pesquisa eleitoral. Nosso programa de governo foi construído pelas mãos do nosso povo. Foi andando pelos bairros de Fortaleza, escutando as pessoas, escutando o que a gente tem de melhor no nosso ver, da nossa intelectualidade, da universidade, com 5 seminários temáticos, escutando a nossa militância, enfim, é um programa colaborativo. No nosso programa de cultura, por exemplo, a gente está apostando muito numa política que existe, inclusive, em âmbito estadual, que é criar os mestres de cultura da nossa cidade. Pessoas que possam viver da nossa cultura, que possa propagar a nossa cultura, que possa criar cultura, entendeu? Que possa contar, ajudar a contar a história da nossa cidade. É um absurdo nós termos os prédios da nossa cidade sendo, primeiro, não tratados, não preservados e, por último, demolidos. Né? Uma vez eu estava conversando com um historiador, um menino nosso de juventude e tal, e ele estava falando do São Pedro, que o São Pedro era, na segunda pesquisa dele, um prédio que se utilizava do trabalho escravo e que ele tinha que ser demolido mesmo. E eu cheguei para ele, Douglas, até para a gente poder contar essa história, era importante o São Pedro estar preservado. Porque não é porque a gente vai contar a história exitosa do São Pedro e tal, e de quem o fez e de quem se explorou a mão de obra escrava. Mas a gente tem, com a oportunidade do São Pedro em pé, contar a história desses que foram escravizados lá. Como é importante isso para a nossa memória, para a nossa cidade, para a nossa politização. Porque a gente está acostumado a tratar esses processos, né? Só uma pequena parcela tem acesso a essa história. E a gente precisa fazer com que a história seja contada para todos e por todos. Aí sim a gente vai ter uma cidade que tem compromisso com a sua história, que tem memória, verdade e justiça, inclusive. Né? Então, essa perspectiva é muito importante para a gente. Passa sim pelo nosso programa. Deixa eu tocar num ponto rapidinho, que eu acredito que é muito caro para o pessoal, que é o direito à moradia digna, né? No seu plano de governo, você traz um número da construção de 80 mil moradias no período aí de 4 anos. Uhum. Eu queria saber como que vocês chegaram nesse número, né? Qual a base que vocês utilizaram e como executar isso na prática. Sim. Olha, eu confesso para vocês que esse foi uma parte do programa que eu fiz questão de brigar para que ficasse. Todo mundo chegou para mim, Técio, mas 80 mil casas é inexequível, é muita casa, é muita moradia e tal. E de fato, é muito mesmo, né? Mas eu tava indagando as pessoas, na hora que a gente tava escrevendo o programa, eu falei assim, gente, 80 mil casas nem zera, né? O déficit habitacional de Fortaleza. De fato, 80 mil casas é muita casa. Mas é muito mesmo, é 120 mil famílias sem casa para morar. Inclusive, eu quero aproveitar esse ponto que você está falando para poder jogar luz a esse episódio que nós tivemos no Pirambu, segunda-feira. Que é o sintoma mais grave que nós temos da desigualdade social violenta que nós temos na nossa cidade. Uma cidade que se orgulha de ser o maior PIB do Nordeste, mas que tem 120 mil famílias que não têm casa, que não têm um direito básico, que não têm onde morar. Aí nós temos um episódio sintomático que são de pessoas que ocupam um terreno para poder lutar por moradia, para ter acesso a um direito básico. Porque assim, não são essas pessoas que não têm casa, é o Estado, é a prefeitura, é o poder público que nega a essas pessoas um direito básico fundamental, que é o direito de moradia. E aí a gente tem que lidar com um episódio onde as pessoas ocupam um terreno, as pessoas depois, de madrugada, por um bando de encapuzados usando retroescavadeira, vão lá e bala e tenta desocupar o terreno. Uma mãe de família é assassinada por esse episódio. E aí a gente ainda tem que lidar de manhã cedo com as notícias de que aquilo era uma ação do crime organizado, das facções que estavam queimando e não uma revolta popular. Isso é muito sério, é muito grave. E é grave também como as pessoas tendem a criminalizar as pessoas que vivem na periferia e é assassinada por essa lógica do poder da especulação imobiliária. Assassinada pela lógica do poder da especulação imobiliária. Então, esse ponto não é um ponto qualquer. Eu acho que, de fato, e aí eu tô falando para vocês com toda a sinceridade do mundo,
É difícil mesmo construir 80 mil casas em Fortaleza, 80 mil apartamentos e tal, mas eu acho que esse tem que ser um horizonte que cada prefeito, governador, presidente tem que buscar. E eu não estou dizendo em nenhum momento do nosso plano de governo que é a prefeitura que vai bancar isso sozinho, mas a gente tem condições de bancar. Olha só, eu tenho falado para todo mundo, nós somos uma cidade onde tem gente que anda de Porsche, de Mercedes, BMW. Um carro desse, se duvidar, dava para fazer, não sei lá, não sei quantos apartamentos populares. E nós temos pessoas que não têm o que comer. Essa é a nossa cidade. Pessoas que andam de Porsche e pessoas que não têm o que comer. Eu não sei em que momento o empresariado de Fortaleza vai ser chamado para debater a cidade, para pensar política pública e dividir essa riqueza para nossa cidade. Nós somos o maior PIB do Nordeste, mas a gente não vai pensar em nenhum momento em como distribuir essa riqueza para as nossas pessoas. É isso mesmo? É esse o recado que nós queremos jogar para a cidade? E depois a gente vai ter uma classe média alta e os ricos da cidade chateados porque a cidade está violenta? Qual é a parcela que o nosso empresariado está dando, inclusive, para ajudar a distribuir a riqueza da nossa cidade e mitigar as taxas de violência da nossa cidade? Ou vocês estão querendo afirmar a tese de que violência não está diretamente ligada à taxa de desigualdade social que nós temos, que é brutal e violenta? Então, assim, nós vamos fazer uma ação cooperada entre prefeitura, governo do estado, presidência da república, ONGs internacionais. Nós vamos chamar o empresariado de Fortaleza, do estado do Ceará, para ajudar a gente a debater esse problema, entregar direitos básicos fundamentais às nossas pessoas. Esse é um chamado para a cidade. Não é para o prefeito somente. Agora, o prefeito tem o poder de liderar esse processo e chamar uma ação cooperada. É difícil, gente, eu não estou dizendo para vocês que é fácil. É difícil. Mas eu acho que essa é uma meta mínima que o prefeito tem que buscar para conseguir tentar zerar esse déficit habitacional de Fortaleza, que não é de agora, é de anos. E é assim, vamos lá. A demanda existe e a gente precisa ter um programa que dialogue com isso. Estamos chegando nos últimos 10 minutos do primeiro bloco, eu vou pedir só para ser breve. Passa rápido, Não, né? é Desculpa, rapidinho. viu, gente? Desculpa. Eu queria te perguntar, é bem, pegando esse gancho aí rapidinho, eu queria que você comentasse um ponto do seu programa que eu achei curioso dessa questão da segurança pública, né? A segurança pública, as pessoas estão, assim, geralmente tá todo mundo convergindo para a questão da guarda municipal, uma coisa meio tiro, porrada e bomba, né? Mas tem um ponto interessante, porque assim, que o crime organizado, ele é uma questão, assim, a questão ali é dinheiro, né? O crime é isso, o crime para quem acha o capitalismo bonito, é uma distorção do capitalismo, para quem acha ele feio, é o capitalismo nu e cru. E aí eu queria que você comentasse, porque você fala da questão da asfixia, até anotei, né? A asfixia financeira e legislativa do crime organizado, né? O que seria isso, né? É porque, exato, assim, principalmente a extrema-direita de Fortaleza e do Brasil inteiro. O Bolsonaro, inclusive, foi presidente do Brasil 4 anos. Qual foi a grande contribuição que o Bolsonaro deu para combater o crime organizado? Armar ele. Foi a grande contribuição que o Bolsonaro deu. Ele saiu legalizando a arma à torta e à direita. E olha, as armas estão na mão de quem hoje? Do crime organizado. Armas de grosso calibre, inclusive. Está na mão do crime organizado. Essas armas que o Bolsonaro liberou. E aí a extrema-direita de Fortaleza, ligada ao Bolsonaro, ou até aqueles que queriam estar ligados ao Bolsonaro, mas que não têm o apoio do Bolsonaro, como é o caso do Wagner e do André Fernandes, fica vendendo facilidade, né? E tem um senador da República, inclusive, que parece que não entende da Constituição básica do nosso país, que fica dizendo que vai transformar a Guarda Municipal em polícia municipal, quando isso é vetado, inclusive, vedado pela própria legislação. Nós estamos tentando propor um debate que seja mais sério, e que entenda o crime organizado, como você bem coloca, como uma indústria. Existem estudos sérios que apontam que droga é uma indústria que fatura bilhões. Há, inclusive, estudos que apontam que depois da indústria petrolífera, as drogas é o segundo mercado internacional de produção de riqueza, né? Eu não vou dizer riqueza, mas que gera dinheiro, né? E aí você tem um debate que a gente precisa fazer em Fortaleza. Fortaleza é uma rota estratégica de escoação da droga da América do Sul para a Europa, Estados Unidos, etc. É um território que está em disputa. Nós somos o maior PIB do Nordeste e nos orgulhamos dessa notícia, porque nós temos uma perspectiva diferente. Tem gente que fala que o Fortaleza é o maior PIB do Nordeste e tenta botar na sua conta isso, né? E se conforma com a cidade desigual do jeito que ela é. Nós estamos apontando que Fortaleza, de fato, é o maior PIB do Nordeste, só que nós queremos o maior PIB do Nordeste ajudando a resolver os problemas reais do nosso povo. Então, se nós temos uma cidade hoje disputada pelo crime organizado, nós queremos Fortaleza disputando esses territórios também.
E aí a gente está tentando apontar um debate sobre uma perspectiva séria e inteligente sobre isso. Então, nossa primeira medida, inclusive para dialogar com essa perspectiva do asfixiamento, da financiarização desse mercado de drogas em Fortaleza, é inteligência. Quando está todo mundo propondo armar a Guarda Municipal, nós estamos propondo criar na Secretaria de Segurança Cidadã de Fortaleza um setor de inteligência para poder ajudar a entender e mapear esses territórios, a entender e mapear como essas organizações funcionam e fazer um trabalho cooperado junto com a Polícia Civil e com a Polícia Federal para achar soluções factíveis e concretas para esse problema. Essa é a primeira coisa. Então, assim, nós vamos apostar num setor de inteligência. Inteligência. Nós precisamos combater essa indústria com inteligência. O segundo ponto, nós precisamos, a partir dos dados que esse setor de inteligência vai criar para a nossa cidade, a prefeitura precisa usar o seu poderio e a sua máquina de maior PIB no Nordeste para disputar esses territórios com política pública eficiente. Nós precisamos disputar a juventude e as crianças. Nós precisamos fazer uma disputa do presente, mas sobretudo do futuro. Essas pessoas que vivem nas periferias precisam ter perspectiva de futuro. Veja só, Fortaleza é uma potência em tecnologia, é uma potência em cultura, é uma potência em turismo. Nós precisamos apresentar para essas pessoas não perspectiva de trabalho de subemprego, nós precisamos apostar que esse jovem da periferia possa assumir hoje a ponta de lança da tecnologia que Fortaleza pode gerar. Veja, o estado do Ceará está sendo protagonista no debate internacional sobre a tecnologia que vai mudar a lógica de combustível do mundo, que é o hidrogênio verde. A essa hora já era para a gente ter a prefeitura apostando no jovem da periferia para eles terem domínio sobre essa tecnologia. Um jovem desse, se ele conseguir ascender na vida, ele muda a vida da família e da comunidade dele. E a gente precisa apostar nisso. Então, inteligência e política assertiva para disputar esses territórios da Prefeitura de Fortaleza. E, por último, o prefeito precisa parar de ficar jogando responsabilidade para os outros. O que acontece em Fortaleza é, sobretudo, responsabilidade do prefeito. Eu não estou dizendo que segurança, de repente, não é mais responsabilidade do governo do Estado. Tem toda a responsabilidade. Inclusive, já demarquei diferença com o Eumano. Assim. Não é a esquerda que tem que atualizar o seu debate sobre segurança pública. Quem tem que atualizar o seu debate sobre segurança pública são esses que governam. Mas o prefeito precisa chamar a responsabilidade para si e ter capacidade. Se ele não tem capacidade de conversar com o governador, com o presidente, o problema é dele. O prefeito tem que ter capacidade de articulação para chamar o presidente da República, o ministro Lewandowski, o secretário de Segurança, o governo do Estado para pensar ações cooperadas e conjuntas para resolver esse problema de Fortaleza. O que não dá é para o cidadão de Fortaleza, o trabalhador de Fortaleza, a trabalhadora de Fortaleza, viver essa realidade onde a gente não consegue, inclusive, às vezes, acessar um Cuca, porque o território do Cuca é de uma outra facção e onde eu moro é uma outra facção, eu não consigo atravessar a rua, porque a facção diz que eu não posso. Entendeu? Essa realidade não dá para continuar assim. O prefeito tem que chamar a responsabilidade e propor ações inteligentes para isso. Para a gente dar sequência aqui, que tá terminando o primeiro bloco, queria que você fizesse o sorteio aí. Só tem 2 cartas, a gente finge que tem um sorteio, mas já foram todas as perguntas. Pode pegar. Mas aqui, ó, enquanto tem 2, é um sorteio. Para a gente saber a ordem, né? Tá. Foram instituições que atuam em Fortaleza que nos enviaram esses questionamentos. Eu vou ler um deles aqui, do Unicef. As coberturas vacinais estão melhorando no país, mas só em 2023, segundo dados do Unicef e da OMS, mais de 100 mil crianças no Brasil não receberam nenhuma dose da vacina contra difteria, tétano e o coqueluche. O seu plano de governo prevê alguma proposta para fortalecer os mecanismos intersetoriais de atuação conjunta entre saúde, educação e assistência social? Olha, eu acho que a gente precisa ter uma aposta nesse pouco tempo que a gente tem, nesse 1 minuto que a gente tem. Eu não tenho como começar não apontando uma crítica, pelo menos. Assim. Tem candidato que estava lutando contra a vacina, tá bom? Olha, você que vai votar nessas eleições, entenda, tem candidato que é militante anti-vacina. E não é um não, viu? Tem uns 2 ou 3 aí. Então, atenção nisso. Nós precisamos apostar numa política pública eficiente, municipal, cooperada também com o governo estadual e federal para aumentar nossas taxas de vacinação. E aí isso é com campanha, é com conscientização, é disputa de ideias. Nós precisamos, inclusive, ter uma prefeitura que dispute essa ideia, porque existe um movimento crescente anti-vacina no mundo. E nós não podemos entregar a nossa cidade para essa lógica. Então, eu espero que a gente consiga, né,
não, e mesmo eu não ganhando a Prefeitura de Fortaleza, se por acaso eu não ganhar, que a gente consiga colaborar para um debate sério sobre vacinação. As nossas crianças não podem ser penalizadas pela irresponsabilidade de uma campanha de extrema-direita fascista anti-vacina. Então, eu espero que a gente consiga ter uma gestão e uma prefeitura que leve esse debate a sério e que, poxa, é ciência, gente. E ciência já mostrou pra gente que ela tá aí para melhorar a vida do nosso povo e não para atuar contra a gente. Perfeito. Para a gente finalizar a última pergunta, pode. E aí a gente encerra todas as perguntas que foram enviadas Desculpa pelas a resposta instituições. breve, eu queria ter falado um pouco mais sobre isso. O tempo ficou É. escasso. Questionamento da CDL. CDL. Em nome do presidente Assis Cavalcante, né? Hum. É um apontamento sobre segurança. Hum. Quais são seus planos para reforçar a segurança pública, especialmente em áreas do comércio? Eu acho que não dá pra gente. Eu entendo a pergunta, é a demanda da CDL. Mas a política pública de segurança de Fortaleza ela é completa e cooperada. Eu acho que essas medidas que a gente aponta, que aponta a inteligência, a política assertiva de disputa de território com política pública da prefeitura e ação cooperada, não vai melhorar, né, só a periferia, né? Vai melhorar a vida da periferia e, por óbvio, dos nossos grandes centros, né? O centro de Messejana, o centro do próprio centro da cidade. E eu acho que isso também potencializa e melhora, inclusive, a lógica de comércio livre na nossa cidade, que vai, inclusive, se livrar um pouco mais dessa lógica de insegurança, né? Então, acho que a resposta eu já dei no bloco anterior. Eu espero que, com isso, com política inteligente e não que aposta na violência para combater a violência, a gente consiga ter uma segurança, uma cidade mais cidadã e mais segura. Perfeito, a gente agradece também as perguntas enviadas. Quero agradecer a participação do Roberto Moreira e do Delano, que estiveram aqui no primeiro bloco. Técio, esse debate ele foi pensado em parceria com o IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, uma instituição que sempre quando tem um período eleitoral eles lançam uma carta pública direcionada aos candidatos, tanto a prefeito como a vereadores, no caso dessas eleições, para discutir um pouco da cidade. E agora a gente recebe aqui o Alexandre Veras, que é secretário-geral do IAB Ceará, e a Lorena Brandão, que é diretora de Política Cultural do IAB. Sejam muito bem-vindos, a gente já pode iniciar as perguntas. Você tem 2 minutos e meio para cada resposta. Uau, tá bom, vamos lá. Então, bom dia, Tess. Obrigado por esse momento. Assim, dia, o IAB ele é uma instituição de 103 anos, né? E aqui no Ceará ele tem 67, né? Aliás, 67 anos. Então, nós somos uma instituição bem longeva e que trata do urbanismo, da urbanização, do planejamento das cidades, atuando em todo o país. E nós, junto com essa oportunidade que nos foi dada aqui pelo jornal, de a gente discutir, de ampliar as discussões com todos os candidatos e tratar de vários assuntos e esclarecer aos eleitores as propostas de todos esses candidatos, né? Poxa. Então, nós Obrigado vemos pela aqui, oportunidade. temos uma carta que nós estamos entregando a todos os convidados desse programa, né? Uma carta sobre vários pontos e questões que seriam um compromisso daquele que virá a assumir a posição de prefeito, né? De seguir esses eixos perante a cidade no seu planejamento, né? E nós temos aqui algum dos eixos dessas perguntas que nós gostaríamos de fazer a você, né, sobre como seria seu plano de gestão sobre essas questões. Olha, eu espero que eu... Ficar só um pouquinho mais próximo do mais microfone. Aí eu vou pedir só para a pergunta ser mais breve e você tem 2 minutos e meio para responder para a gente aproveitar o máximo de perguntas possível. Eu espero que eu esteja à altura das perguntas. Vamos lá. Então, É uma honra, inclusive, falar com vocês do IAB, tá bom, gente? Obrigado. agradeço muito. Então, como sua gestão ela poderia ou trataria, mitigaria as mudanças climáticas de Fortaleza? Né, nós temos várias questões aqui, por exemplo, de o calor intenso, ou queimadas que já aconteceram, inclusive no Cocó, Sim. né? Ou assoreamento das nossas lagoas, ou poluição que nós temos de determinados trechos da praia que tornam ela não Sim. balneável, utilizável pela população. Como você trataria isto? Olha só, né? Esse debate é um debate tão importante. Que pena que ele não é um debate que está tomando conta da agenda eleitoral de Fortaleza, né? Emergência climática, e se nós temos uma cidade que ajuda a mitigar essa questão, ou se nós temos uma cidade que tem potencializado
o efeito das mudanças climáticas sobre a nossa vida, né? Veja, dados da própria imprensa de Fortaleza apontam que a gestão de Fortaleza, né, nos últimos anos, com as alterações que eles fizeram na ISEIS, né, a ISEIS que inclusive o tempo inteiro é atacada, né, foram desmatadas em Fortaleza quase 110 campos de futebol de floresta. Nosso vereador, Gabriel Aguiar, inclusive, que é um vereador ambientalista na Câmara Municipal, muito importante, inclusive, teve um protagonismo muito importante na denúncia, né, daquela tentativa de desmatamento de 10 hectares, de quase 10 hectares de floresta de Mata Atlântica ali perto do aeroporto para promover uma festa em Fortaleza. Olha, enquanto a lógica da nossa cidade for prevalecer especulação imobiliária em detrimento da nossa natureza, nós vamos ter uma cidade que não colabora com o seu meio ambiente e não colabora para a mitigação das políticas ou dos efeitos da crise climática na nossa vida. Não é desmatando. Então, a primeira medida que a gente está adotando para Fortaleza é um compromisso político e histórico para a nossa cidade de desmatamento zero. Além disso, nós queremos apostar em reflorestamento e criação de novos parques municipais naturais para poder a gente ter uma cidade cada vez mais verde. O que nós estamos tendo em Fortaleza, infelizmente, é uma lógica de desmatamento onde vai deixando a nossa cidade cada vez mais seca, mais quente. Para além disso, a nossa malha viária asfáltica não ajuda também. Então a gente precisa apostar em uma outra malha viária que tenha para a nossa cidade uma questão de absorção da água, das chuvas, que faça com que nossa cidade tenha um efeito de cidade esponja, né? Que nós temos uma cidade que, quando chove 100 milímetros, as periferias de Fortaleza são alagadas. E aí, para concluir essa primeira pergunta dentro do tempo que me foi proposto, nós não podemos pensar as questões climáticas em Fortaleza desassociadas das questões sociais. Porque quando chove 100 milímetros em Fortaleza, são as áreas mais pobres da nossa cidade que sofrem com os efeitos disso. Né? A nossa classe média alta, etc., não sofre esses efeitos da chuva, dos alagamentos, de perder os seus móveis, as suas casas e tal, por causa de alagamento. Então, essa política toda ela está integrada e eu acho que esse ponto do debate da crise climática ela é central e deveria estar sendo tratado com mais centralidade e mais seriedade nessas eleições. Infelizmente, não está. Candidato, nós temos visto um grande impacto das atividades econômicas nas áreas naturais aqui de Fortaleza. E aí, dentro disso que foi falado, dentro do que você respondeu na pergunta anterior, eu queria saber quais as medidas que você propõe de forma prática para diminuir ou controlar, pelo menos, esses impactos das atividades econômicas nessas áreas naturais da cidade. Eu acho que eu acabei que falei um pouco disso na resposta anterior, né? Quando você fala sobre ZEIS em Fortaleza, Zonas Especiais de Interesse Social, a gente tem um conjunto de políticas ali dentro que ajuda a gestão de Fortaleza, junto com o processo de governança popular que nós queremos construir, a preservação desses parques, né, que nós temos naturais em Fortaleza. Sim. O que nós estamos vendo são impactos muito sérios sobre o Parque do Cocó. Nós temos as nossas lagoas que não são preservadas, não são... Hoje, olha, como seria lindo nós termos uma cidade onde as nossas crianças, as nossas juventudes, tivesse acesso, como eu tive ainda na minha pré-adolescência, a tomar um banho de lagoa. As nossas lagoas precisam ser preservadas, a gente não pode apostar numa lógica... E é isso, aí é o prefeito jogando pro governador, o governador jogando pro prefeito, enquanto o nosso mar está sendo poluído, esgoto não tratado sendo jogado direto no nosso oceano. Tudo isso vai afetando e impactando o nosso meio ambiente e fazendo com que a nossa cidade não esteja preparada para esse momento que nós estamos passando tão sério. Então, assim, recentemente, a gente teve que lidar com um problema, porque assim, a especulação imobiliária tenta o tempo inteiro avançar sobre os nossos parques, né? Aquela área do Cocó e das dunas ali da Sabiaguaba, elas precisam ter uma atenção muito séria da nossa prefeitura. Nós precisamos ter um debate mais preparado, mais sério sobre isso, porque do jeito que tá, não tá dando. Então, preservar os parques, apostar numa política de reflorestamento da nossa cidade, não desmatar a nossa cidade, eu acho que está conectado com essa pergunta que você está me fazendo. Eu peço desculpas se eu estou sendo um pouco redundante, mas é porque eu acho que o nosso programa vai mais ou menos por aí mesmo. Esse é o ponto emergencial que nós estamos debatendo na nossa cidade.
Bem, candidato, como, como nessa cidade, nas suas propostas seria tratado a arquitetura de interesse social, né? Como os arquitetos também poderiam contribuir nesse, nesse, nessa gestão, caso seja eleito? Poxa vida, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tenho uma amiga que essa pré-campanha me deu, né? Que eu quero levar pra vida, inclusive. Que é uma jovem inteligentíssima, mulher negra do Pirambu, inclusive, que é a Cris. Que ela agora tá fazendo o doutorado dela em arquitetura e ela faz o debate, inclusive, sobre a perspectiva do racismo ambiental. E como a divisão da cidade e a construção da cidade vai excluindo, né, as pessoas da nossa cor, da nossa origem periférica, em detrimento não, né, dialogando inclusive com essa perspectiva da desigualdade social violenta que a nossa cidade tem. E ela, né, chama para mim a atenção para um debate muito importante sobre o papel que a arquitetura e os arquitetos têm na construção da nossa cidade. Poxa, vocês têm um papel fundamental para pensar a cidade de forma inteligente, para pensar a cidade que caiba todo mundo, para uma cidade que não seja uma cidade que acolha aqueles que têm muito dinheiro e joga para as margens aqueles que nada têm, né? Vocês têm condição de contribuir de forma intelectual, proativa, na construção dessa cidade que nós queremos fazer. Então, assim, eu acho que a principal contribuição que nós temos de diálogo e de aproximação com os arquitetos, eu conheço vários arquitetos, o Alexandre Pequeno, que é professor de arquitetura da UFC, Renato. enfim. Oh, desculpa, por favor, Não, sem problema, Renato desculpa. Pequeno. Renato Pequeno, que é professor de arquitetura da UFC, porque eu confusei com o Alexandre Costa, que é o nosso professor militante ambiental da UES. Então, assim, nós temos várias pessoas que podem colaborar com esse debate e ajudar a gente, a gestão, naquilo que eu falei. Olha, quando a gente pensa em governança popular, a gente não tá. Quando a gente fala de governança popular, a gente fala da governança de toda a cidade. E se vocês podem colaborar de forma intelectual e proativa na construção da cidade que nós queremos fazer, eu acho que vocês têm um papel fundamental nisso. Vocês vão ser chamados para construir a cidade junto com a gente. Nós precisamos de uma cidade de todos para todos, construída por todos. Então, eu acho que esse pode ser um papel importante que vocês possam ter nessa nova gestão, nessa nova história que a gente quer construir para Fortaleza. Candidato, eu não sei se você tem acompanhado, eu acredito que sim, os grandes empreendimentos habitacionais que vêm surgindo em Fortaleza. E isso, de certa forma, gera de certa forma não, é uma coisa bem gritante. Gera uma segregação urbana. E para além do fato da especulação imobiliária, né? Então ele já bate muito no social. E nós queremos saber quais as suas propostas para evitar exatamente isso, esse crescimento desordenado dentro do urbanismo desses grandes empreendimentos habitacionais que geram essa segregação. Eu acho que esses empreendimentos. Ontem, por exemplo, eu estava gravando um programa de TV e a gente estava gravando um programa de TV sobre o meio ambiente, inclusive, né? E eu lembro que o câmera olhou para mim e falou assim: Cara, tá vendo aquele prédio ali? É o prédio mais alto de Fortaleza. E é lá ali já próximo à Beira-Mar, no Parque do Bisão, Parque Bisão, né? isso. E ele contando a história de como foi o processo, né? Vários embargos e tal, não sei o quê, várias denúncias de crime ambiental, enfim. É muito louco você pensar numa cidade onde, primeiro, né, o nosso povo não tem o direito à orla, né? Assim, a orla foi ali apropriada pela especulação imobiliária, para aqueles empreendimentos multibilionários, e a gente fica convidado a ficar cada vez à margem. Eu acho que esse debate que você coloca, ele tem muito a ver, pode ser que eu esteja um pouco viajando aqui na maionese, desculpa a informalidade, mas esse debate me parece muito ligado ao debate que a gente está fazendo, por exemplo, sobre moradia. Porque no nosso programa de moradia, além da meta audaciosa de construir as 80 mil casas para entregar para o nosso povo, que não é só construir, né? Tem a ver com construção, mas tem a ver também com ocupar imóveis vazios, enfim, que estão aí disponíveis na nossa cidade. Nós temos também no nosso programa de governo a previsão do tratamento sobre esses residenciais que são feitos para entregar casa para o nosso povo, mas que são feitos completamente à margem da cidade, apartado da cidade, né?
As pessoas pegam a nossa população periférica, pobre, que não tem direito à moradia, constrói um residencial e joga para fora de Fortaleza, praticamente, e aí nega para essas pessoas direito à cidade, porque as pessoas não têm ônibus que passa perto. Aí nega para essas pessoas educação, porque não tem uma escola perto. Nega para elas saúde, porque não tem um posto de saúde perto. E nega para elas segurança, porque não tem perspectiva nenhuma de. Primeiro, se não tem atendimento público de nenhuma área essencial do Estado, né, não vai ter segurança. E não é só botar uma cabine policial ali. Não vai ter segurança porque não tem perspectiva de futuro para nossa galera. Então, assim, é muito louco você pensar em como a especulação imobiliária rege e aprofunda essa desigualdade social em Fortaleza. Então, nós precisamos pensar de fato uma nova política. E aí é o seguinte: nessa campanha tem muito candidato usando da testosterona para afirmar política pública, né? Então, quando eles vão falar de segurança, precisa de coragem, 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 coragem. Tem uns que tem o slogan de campanha é coragem para mudar. Aí ele trinca os dentes, assim, entendeu? Aí você fala assim, gente, a gente não precisa de coragem, a gente precisa de inteligência, capacidade política de articulação, técnica de gestão. Mas talvez, para essa condição, aí sim, eu acho que a gente precisa de coragem. Coragem para poder enfrentar os interesses multibilionários da especulação imobiliária para entregar uma outra lógica de cidade para o nosso povo, onde as pessoas tenham, convivam na cidade de forma integral. Né, de que a gente não tenha uma exclusão tão latente, onde pessoas que não têm casa e quando a política pública da casa chega é para jogar as pessoas na margem, e aí a gente tem que lidar com exemplos do Ana Facol e Eloneide Studat no Bom Jardim e o José Euclides ali no Janguru Sul, onde sequer esses residenciais até hoje têm um CEP. Esses residenciais não têm um CEP para receber uma correspondência ou para pedir um Uber. Não tem um CEP. Direito básico negado o tempo inteiro para essas pessoas. Pra gente dar sequência. Nós temos o bairro Centro, que ele é um bairro onde nasceu a cidade, e ele tem tudo, sabe? Ele é tudo, ele é comercial, mas ele também tem hospitais, ele tem um comércio muito pujante, ele tem instituições públicas, né? Mas ao mesmo tempo ele também passa por vários problemas, muitos momentos ele é degradado, desocupado, subutilizado, né? Qual seriam as suas propostas para otimizar, para melhorar, para requalificar o centro onde tudo se converge para ele? Eu posso usar uma frasezinha piegas? Se você me dá essa licença, eu acho que falta vida para o centro. E o que eu estou querendo dizer com isso? O centro, ele virou hoje, ele deixou de ser um bairro de vida comunitária, urbana, cidadã, e virou um centro comercial. Ele funciona de 8 até às 18 e depois disso acaba, né? A gente tem enfrentado um debate muito interessante, o Guilherme Boulos, inclusive em São Paulo, tem enfrentado o debate Na verdade não é o Guilherme Boulos, mas a cidade de São Paulo tem enfrentado o debate da reocupação do centro, né, da cidade, né? Eu particularmente vou muito a São Paulo para muitas reuniões, enfim, do nosso partido, das associações que eu faço parte, etc. E de fato esse debate está muito pungente lá, né? E eu fico pensando se não está na hora de a gente meio que pensar você falou, e eu gostei como você falou, porque a gente inclusive se desabituou de falar bairro centro, né? A gente só fala do centro, como inclusive sobre uma perspectiva meramente comercial. Mas se a gente começasse a tratar o centro de Fortaleza exatamente como um bairro, onde tem moradia, onde as pessoas moram no centro, onde tem vida noturna no centro, onde tem segurança no centro à noite, eu acho que poderia ser uma boa iniciativa para a gente pensar uma reocupação do centro, não só mais como um espectro comercial, mas um espectro cidadão mesmo, assim, de ocupação do território com política pública para que funcione à noite. É muito esquisito, né, andar no centro à noite, né? Você anda ali no centro à noite e você vai ver mais uma vez por uma consequência brutal dessa desigualdade social e da falta de entrega de política pública assertiva da prefeitura, né, o bairro completamente ocupado por moradores de rua, né, são pessoas que não têm perspectiva. A gente precisa ter política da prefeitura que trate esses moradores de rua com dignidade. O morador de rua precisa de dignidade. Então a gente precisa ter uma... Você entende como tudo é cooperado? Por isso que a gente tem falado há muito tempo que o nosso programa de governo é um programa de governo talvez sem pretensão nenhuma e sem
arrogância nenhuma, talvez o programa de governo que pensa a cidade de forma mais estratégica, que pensa sobre a cidade de forma estratégica, mas sobre uma perspectiva social. Então, se a gente consegue dialogar moradia, direitos básicos fundamentais, ocupação do centro com moradia. Olha, tem muito prédio do centro que são completamente desocupados. Se a gente pensa parte desses prédios do centro, por exemplo, para moradia popular, que a gente consiga, inclusive, dar vida noturna para ele, que a gente, inclusive, pense, dando vida noturna, também gerar economia, mover a cidade à noite ali com restaurantes, com, enfim, brinquedopraças, que a gente consiga dar vida noturna para o centro. Eu acho que pode ser talvez não a saída completa porque você me pergunta, mas eu acho que pode ser um bom caminho norteador de uma próxima gestão, entendeu? Lembrando que nós estamos entrando nos 10 minutos finais, tem tempo para mais 2 perguntinhas. Como é rápido, gente, pelo amor de Deus. Candidato, quais são as suas propostas para melhorar a infraestrutura de drenagem da cidade, para evitar esses alagamentos e tantos prejuízos que os cidadãos têm todos os anos na quadra chuvosa que atinge Fortaleza? Olha, nós precisamos revolucionar a nossa lógica de tratamento sanitário. Isso é uma meta audaciosa, porque nós tivemos uma lei recentemente aprovada no Congresso Nacional que não nos ajuda muito nisso, no meu ponto de vista. Eu acho que nós precisamos apostar na lógica do saneamento básico, porque, enfim, eu nasci e me criei no Bom Jardim, e na rua onde eu moro, onde eu tenho 35 anos, na rua onde eu nasci até hoje não tem saneamento. Até hoje, na Gustavo Barroso, até hoje. Já passou o calçamento, já passou asfalto e saneamento, nada. Então você precisa pensar uma política inovadora para isso. Eu acho que um dos problemas que nós temos é que as pessoas às vezes não querem ligar o seu esgotamento porque representa custar o dobro da conta de água. Então a gente precisa pensar uma política onde as pessoas tenham isenção, as pessoas de baixa renda tenham direito a saneamento básico, mas não tenham a isenção de pagar o dobro da sua conta de água para poder garantir a política de esgotamento. Acho que essa é uma primeira medida. A segunda medida, eu acho que é o seguinte, nós precisamos ter sabe essa lógica que a gente está falando muito, né? Isso tem que acontecer aquela tragédia no Rio Grande do Sul para esse debate vir à tona. Mas essa coisa inovadora, moderna, e que é super possível de construir a lógica das cidades esponjas, né? A gente tem falado muito sobre isso. Então, se você tem as cidades onde as pessoas, quando chove, você tem uma estrutura de malha que consiga absorver essa água e não que ela inunde as nossas cidades, as nossas casas, seria muito importante. Então, pensar um projeto audacioso, tecnológico, cooperado, moderno, para poder você ter uma outra lógica de malha na nossa cidade que colabora para essa perspectiva de cidade esponja. Então, acho que você, indo por aí, eu acho que a gente tem um bom caminho. Para além disso, nós precisamos também, aí eu acho que é bem mais complexo mesmo, que é pensar o processo de reocupação dos territórios, né? Olha, é difícil eu não falar de uma outra realidade, por mais que seja uma realidade muito parecida. Mas eu morava a 3 quarteirões de um dos braços do Rio Maranguapinho, né? 3 quarteirões mesmo. E até hoje, se você for lá passar por um desses braços que a gente chama de canal, né? Ali que sai do Rio Maranguapinho, e esse canal chegava ali passava ali, ele deságua no canal da Avenida C do Conjunto Ceará e que leva pro Rio Ceará. O canal quase que completo, saindo do Rio Maranguapinho e até quase o Conjunto Ceará, é ocupado por moradias, né? As beiras do canal. Então são pessoas que não têm o direito à moradia e que ocuparam esse território de forma desordenada, e aí quando chove o desastre está anunciado, né? Então, assim, eu acho que você pensar uma política cooperada, e aí não tem como a prefeitura assumir essa responsabilidade sozinha. Eu acho que isso é uma responsabilidade de Estado. Então, você conseguir pensar a prefeitura, o governo do Estado, o governo federal, em como mitigar essa situação, eu acho que pode ser um bom caminho também para que a gente tenha os efeitos climáticos afetando cada vez menos a vida das nossas pessoas. E aí, assim, eu estou falando só sobre esse episódio em específico, né? Os efeitos de... Extremos, né? Oi? Os efeitos. E uma os tendência efeitos que a gente extremos. tem é que esses efeitos extremos vão ser cada vez mais comuns, né? Eu acho, inclusive, que uma das coisas que a gente tem que debater de forma mais aprofundada em Fortaleza também é a emissão de carbono que nós temos na nossa cidade, né? Nós somos uma cidade que
emite muito gás poluente, né? Então nós precisamos pensar mobilidade, uma mobilidade verde, uma mobilidade renovada. Não dá para a gente apostar numa cidade que fica cada vez mais quente e que cada vez mais despreparada para enfrentar esse novo momento que nós estamos enfrentando hoje. Perfeito. Vamos. Alexandre, mais uma. Então, última pergunta que nos cabe, né? Então, Técio, sobre qual seria a sua gestão sobre o patrimônio cultural edificado, paisagístico dessa cidade? O patrimônio não está somente no centro, Não tá. ele está pulverizado em todo esse território da grande Fortaleza, né? Então, quais seriam os seus planos para preservar, para valorizar, para incentivar a proteção e a promoção desse patrimônio que nós temos cultural em todos esses aspectos? Olha, é aquilo que eu falei no primeiro bloco, se eu não me engano. Uma cidade sem memória é uma cidade que não consegue contar a história dos seus para os seus. Hoje, a gente tem, infelizmente, uma prefeitura que pouco valoriza o seu patrimônio histórico, o seu patrimônio arquitetônico. Nós temos símbolos na nossa cidade, em Fortaleza, que precisa ter um outro cuidado, que precisa ser valorizado. Eu fico muito triste quando eu tenho que lidar com episódios de, por exemplo, nós tivemos o episódio do São Pedro, mas nós temos ali na Avenida João Pessoa a casa do português, se eu não me engano. Me ajudem vocês, né? Precisa ter uma política pública que dialogue com isso, que mude essa realidade, que aposte no patrimônio da cidade para ajudar a contar a história da nossa cidade. Esses equipamentos poderiam virar centros culturais. Poxa, veja só, imaginou a Casa do Português, aquele prédio lindo, né? Agora sim, chamar o IFAM para dialogar sobre isso, ver como tombar esses patrimônios, como fazer com que esses patrimônios virem espaços culturais, museus. A gente está precisando de uma cidade que comece a contar a nossa história, que comece a preservar a nossa história, entendeu? Então, eu acho que se a gente vai por aí, eu acho que nós temos um bom caminho, entendeu? Então, me entusiasma muito ter essa fortaleza. Né? E aí eu encerro dizendo o seguinte: eu estou candidato agora a prefeito de Fortaleza. Eu estou ocupando esse lugar, inclusive, que disseram para mim a vida inteira que era impossível ocupar. Um ex-vendedor da Casa Pio, um ex-piloto de teste do Insano no Beach Park, enfim, um produtor cultural, um cara que vive na cidade, que vem da periferia, cria do Bom Jardim. Todo mundo dizia para mim que era impossível estar nesse lugar que eu estou aqui hoje, tendo a honra de conversar com vocês, tendo a honra de estar aqui no Jornal Opinião. Me entusiasma muito agora como um candidato, mas sobretudo como cidadão de Fortaleza, viver essa cidade. Me encanta isso. Isso é uma coisa que me motiva, que me move. Viver essa cidade, ajudar de alguma forma a fazer o debate dessa cidade que a gente quer construir, de uma cidade para nós, feita por nós, entendeu? Essa nossa Fortaleza, que nós estamos afirmando, me encanta muito. Então, eu fico muito lisonjeado de ter. Não sei se eu estive à altura das perguntas que vocês me fizeram, mas assim, eu estou muito entusiasmado de construir e de ajudar de alguma forma a construir essa fortaleza que a gente precisa para o próximo período. Técio, queria te agradecer pela sua participação, pelo seu sim. Lembrando que nós convidamos todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, 6 deles aceitaram. Você pode acompanhar todas as conversas nos nossos canais oficiais, no nosso site oficial e no YouTube também do IAB. Queria abrir um espaço agora para você fazer suas considerações finais e já agradecendo também pela participação. Olha, eu agradeço a vocês do Opinião, o pessoal do IAB. Estou aqui para pedir para você encarecidamente a atenção, mais do que o seu voto. Estou aqui para pedir a atenção sobre esse processo eleitoral. Esse processo eleitoral é um processo muito importante. Está em jogo agora não só os interesses políticos, econômicos de que cada candidato desse daí, de milhões, brifados por pesquisas eleitorais e por seus marqueteiros, não só são os interesses deles que estão em jogo. Está em jogo mesmo o futuro da nossa cidade, o futuro das nossas crianças das periferias, o futuro da nossa juventude das periferias. Presta atenção nesse processo agora. Presta atenção na hora que você for votar. Eu peço o seu voto, peço o seu apoio, mas peço sobretudo a atenção. Me segue no Instagram, Técio_Nunes. Lá eu acho que eu vou conseguir com você fazer um debate mais qualificado e mais aprofundado na nossa cidade.
vote 50 para prefeito, vote 50 para vereador, porque nós precisamos também ampliar nossa bancada de vereadores do pessoal na Câmara Municipal. Nós precisamos avançar numa bancada de esquerda na Câmara Municipal. Eu agradeço muito a oportunidade, espero ter podido de alguma forma contribuir com o debate. Essas são as ideias que nós estamos apresentando para Fortaleza, um debate sério, justo e sincero sobre a nossa cidade. Perfeito. Quero agradecer também a participação da Lorena e do Alexandre, e de modo especial também o IAB, que esteve com a gente durante toda essa série de sabatinas. Muito obrigado pela parceria, que venham outras também, né? Deixar aqui o agradecimento à CDL Fortaleza, ao CUFA Ceará, Unicef e Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, que nos encaminharam uma série de perguntas que foram respondidas aqui pelos candidatos sabatinados. Um agradecimento também muito especial à LBM Imóveis, uma empresa com mais de 38 anos de atuação e especializada em imobiliário corporativo. Se você quiser conhecer mais do trabalho deles, é só acessar o @LBM Imóveis no Instagram, @LBM Imóveis. Lembrando que todas essas conversas estão disponíveis nos nossos canais oficiais. Compartilha, curte, comenta, vamos debater também junto e até a próxima.